Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É um prazer ter a oportunidade de estar aqui novamente e hoje em especial receber pessoas tão importantes para nós no direito como um todo. Hoje não só no direito das famílias, mas também teremos um convidado que advoga na área criminal, que vai nos auxiliar bastante, acrescentar bastante aí na nossa trajetória profissional, tenho certeza disso. Só esperando o nosso convidado entrar, eu vou convidar também, que hoje vai ser uma espécie de convidado, vai ser um mediador, mas também o nosso convidado, porque ele tem muito a acrescentar nesse tema, que é o nosso presidente, Dr. Cristiano. Bom, Bom dia, doutor, tudo bem? Joia. Mandei o convite pro Dr. Davi, deixa eu convidá-lo aqui. Bom dia, doutor Davi, seja bem-vindo. Bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo Joia, bem, graças a Deus. graças a Deus. Bom revê-los. Igualmente. Prazer é nosso. Então, É boa. E aí, vamos lá, estou à disposição de vocês. certo? Vou iniciar apresentando o nosso convidado, que dispensa essa apresentação, mas eu vou fazer como é praxe. O Dr. Davi, ele é advogado criminalista, é atualmente presidente, está presidente da Anacrim Goiás, é também conselheiro federal da OAB Goiás, professor, tem diversas especializações no currículo e é um exímio orador e ensina isso, nos traz isso com muita maestria. Dr. Cristiano, que hoje está como uma espécie de convidado, que também dispensa apresentações, todo mundo aqui já o conhece bastante, está sempre comandando as lives, trazendo bastante conteúdo para a gente. Mas, em especial, hoje a gente também vai tentar sugar um pouquinho do Dr. Cristiano, tudo que ele sabe acerca da oratória, das sustentações orais, que é um tema que ele também tem bastante domínio. Dr. Bacana. Cristiano, quer iniciar? Vamos lá. Primeiro, quero agradecer nosso amigo, doutor Davi. Doutor Davi, doutor Davi, assim, não tem como a advocacia não conhecer, porque ele é um cara que está sempre em movimento, tá? Então, assim, conheço de longa data. Mas durante a campanha, da campanha passada, eu posso dizer que eu virei amigo do doutor Davi, porque a gente sempre se encontrava e ficava conversando. Era quase que um negócio combinado. A gente chegava mais cedo do comitê, ficava conversando, trocando ideias sobre assuntos diversos. E aí, nisso, ele ganhou muito a minha admiração. Porque é como eu falei para o doutor Lúcio Flávio, eu faço parte dessa advocacia sem pedigree. E quando você chega nos lugares, você fica meio perdido ali, tipo, poxa, né, com quem que eu falo aqui e tal. E eu via o doutor Davi, uma figura extremamente acolhedora, simpático, e assim, um paizão, aquele cara que recebia todo mundo ali no comitê, todo mundo tratando super bem e tal. Então, o doutor Davi ganha muitas pessoas por esse lado humano dele. Então, ali, você me ganhou, viu? Ali, aquela sua presença ali, tanto física quanto espiritual mesmo, assim, de acolhimento, ali você me ganhou. Só para deixar isso registrado. Obrigado, Cristiano. Eu fico extremamente feliz de ouvir suas palavras e feliz pelo convite de estar aqui com vocês. A Luana, que é uma querida, a Luana, a Luana não quis falar aí, não, porque a Luana, doutor Davi, não, sabe? A Luana me chama de tio, viu? E não é o tio da Suquita, não, viu? Ela me chama de tio há muito tempo. A Luana estudou com meu filho. Então, assim, é uma amizade antiga, né? Uma amizade antiga. Então, Cristiano, obrigado pelas suas palavras.
fico muito comovido, feliz, porque esse é o meu jeito mesmo, assim, eu não é fingimento, né? Eu gosto das pessoas, né? Então eu acho bom estar nos ambientes, me interagir com as pessoas, conviver com as pessoas. Então, obrigado pelas palavras, meu amigo. Ah, Eu, e não é amigo, não, nós somos amigos. obrigado. Mas agora vamos ao que interessa, né? Vamos lá. Eu já tive o prazer de assistir 2 sustentações orais do Dr. Davi. Eu sou curioso. O criminal não é nada da minha área, mas eu gosto de ver as questões, principalmente quando são questões mais polêmicas. Então, quando eu estou transitando no tribunal, se eu sei que tem sustentações rolando ali, que pode ser coisa boa, eu sento ali e eu assisto. E eu falo isso para os colegas, principalmente na mentoria. Eu falo, tá passando no tribunal, tá com tempo, vê se tem uma sustentação acontecendo, vê se tem uma audiência de instrução que tem alguma polêmica ali acontecendo, vai assistir, porque aí você vai carregando sua bateria, vai carregando de informações. E eu sempre que eu sei que tem alguém que é um bom orador que está falando, e já fiz isso com o doutor Lúcio Flávio, já fiz com o doutor Pedro Paulo, então eu vou e assisto, e eu gosto. Frequentando o TRT, eu fiz com o doutor Rafael Lara várias vezes para assistir às sustentações, que eu acho que eu não estou perdendo tempo ali, eu estou enriquecendo o meu conhecimento. Então, para começar, já deixando essa dica aqui para o pessoal que está entrando na advocacia. Se espelhe dos bons. Veja onde que eles estão ali falando e senta ali e assista, sabe? Assista, anota e vai e toca em frente. Mas eu queria saber, doutor, antes, bem antes da sustentação oral, a gente começa a preparar. Né? A gente tem que se preparar. Tem memoriais, tem uma série de coisas que, na verdade, tudo está conexo à sustentação oral. Então, eu queria que você explicasse para a pessoa que vai fazer a sua primeira sustentação oral. Qual que é essa preparação? Qual a sua dica para essa preparação? Primeiro eu quero dizer que você está totalmente correto. Primeiro a gente tem que gostar do que faz. E gostar do que faz significa ter alguém como um foco. Eu falo que a gente precisa ter pessoas que nos inspiram, sabe? E eu gosto demais de ouvir oradores. A minha esposa até fala assim, perdão, você é esquisito, você gosta de ir nos eventos e ficar ouvindo discursos. Mas eu gosto de ouvir os discursos. E eu aprendo com eles. Às vezes a pessoa fala uma coisa que na minha cabeça eu penso, gostei disso, eu vou usar. Sabe? Então eu guardo isso para mim. Eu me inspiro em pessoas. Então eu sempre tenho. Você citou nomes aí que são inspirações mesmo. Me geram essa inspiração. O Lúcio Flávio é um deles. O Rafael, presidente, ele é um exímio orador. Então, realmente, são pessoas que nos inspiram. Mas como é que eu preparo? Eu até deixei aqui aberto, porque você falou agora ali um termo, até me fugiu aqui, mas há algum tempo atrás, a CAS me chamou para fazer uma palestra e colocou na chamada assim, Dr. Davi Soares, um advogado criminalista raiz. E eu gostei disso. Eu gostei porque o raiz ficou parecendo assim, um advogado criminalista mais velho, um advogado criminalista das antigas. Mas não é isso que quer dizer raiz. Raiz significa alguém que tem autoridade. Raiz significa alguém que tem raiz. Alguém que está fixado. E alguém que tem credibilidade. Então, a primeira coisa que eu faço quando a gente vai chegar para fazer uma sustentação é preparar para que eu tenha autoridade, Cristiano. E eu preparo muito. E eu preparo ainda a moda raiz. E é por isso que eu deixei aqui um caderno, já não sei se daí dá para vocês verem, é assim que eu preparo as minhas sustentações, Cristiano. Olha só, eu ainda uso papel e caneta para cada sustentação. Porque eu aprendi que quando a gente digita, sabe, quando a gente usa o computador, e isso aí todo mundo, a Luana já é mais desse tempo, né? Quando a gente usa o computador, a gente guarda tudo no HD do computador. Mas quando a gente pega o papel, quando a gente pega uma caneta e quando a gente escreve toda a nossa sustentação, a gente guarda no nosso HD. Então, eu tenho isso como premissa. Então, quando eu vou sustentar, primeiro eu parto do princípio que se eu vou sustentar um HC,
O que eu vou sustentar, eu já conheço. Eu peguei a ação, a matéria, aquilo que eu vou bater. Se é uma apelação, eu também sei no que eu vou bater. Então, o assunto que eu vou bater, eu conheço. Eu preciso é colocar essa ideia em ordem. E, para isso, nada melhor do que um papel. E eu começo, Cristiano, desde os cumprimentos. Excelentíssimo senhor, sabe? E tudo isso tem que estar no papel para mim, para que eu possa ordenar as minhas ideias. Então, da forma raiz, o papel e a caneta, é a forma que eu começo a preparar a minha sustentação. Beleza. Ó, tem uma pessoa aqui que na live passada, a doutora Melissa, ela falou, pô, por que não faz uma de sustentação oral? Ela não sabia que tinha essa live aqui já engatilhada. Ela estava ansiosa para falar sobre sustentação oral. Bacana. Nós nunca fizemos isso aqui, mas vamos fazer hoje. Ana, convida a doutora Melissa aí, já que ela queria falar, vamos colocar ela para participar também. Coisa boa. Tá aí a Olá. doutora Doutora Melissa. Melissa, tudo Bom jóia? dia a todos, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Bom dia, doutor Davi, um prazer recebê-lo aqui na nossa Coisa CDF. boa. Doutora Melissa, pergunte. Sim. Agora é hora de explorar. Nossa Senhora, não, eu estou assistindo aqui desde o começo e estou percebendo, a preparação é muito importante, né? A gente já, na live passada, na aula passada lá com o Lúcio Flávio, ele já entrou um pouco nessa seara, mas eu quero saber do doutor Davi, como é que você deixa o nervosismo não transparecer tanto assim dos desembargadores, Eu quando acho é que da primeira vez, né? Mas eu acho que o nervosismo permanece sempre, né? Quando você faz eu ia assim falar isso. Eu gosto de começar, quando eu vou fazer um curso sobre sustentação, doutora Melissa, eu já começo dizendo o seguinte, eu dei aula só de física, eu dei aula há 23 anos. E cada vez que eu entrava, eu comecei a dar aula com 17 anos de idade, eu era mais novinho que a Luana. Então, quando eu comecei a dar aula, eu não tinha uma sala de aula que eu não fosse entrar pela primeira vez que eu não estivesse nervoso. E eu falo que se eu perder esse sentimento, né, doutor Cristiano, que perde a razão, fica chato. Então é bom esse frio na barriga. Então todas eu estava nervoso. Então quando eu começo o curso de sustentação, eu já falo assim, ó, eu já quero te dizer que em todas as sustentações eu estou nervoso. Então fica tranquilo, porque isso é normal. Eu me lembro de uma, talvez tenha sido uma das melhores que eu já fiz. E eu cheguei lá e tinha tanta gente conhecida, eu não vou citar nomes aqui para não ficar chato, mas tanta gente boa, tantos tribunos, grandes oradores que estavam na sala de espera, que iriam sustentar, que a hora que eu cheguei, eu baqueei, eu dei uma travada, sabe? Eu pensei, pronto, vão olhar para mim, vamos falar assim na minha cabeça, né? Vão olhar assim, vão falar, como é que esse cara dá aula de sustentação? Que sustentação ruim. O cara é muito fraco. Eu passo isso. Mas foi a melhor sustentação que eu posso dizer que eu saí de lá falando assim, tá, tô foda. Eu saí muito bem. Mas por quê? Porque a gente aprende também a dominar um pouco desse sentimento, desse medo. Porque o medo é normal. Eu costumo dizer que não existe dom. Existem pessoas que são muito boas e que disfarçam bem isso. Mas dom não existe. Existe quem prepara. Existe técnica. Quem está preparado, quem estuda, quem treina, quem repete. Por isso que quando alguém me contrata para sustentar, se falar assim, ó, quero te contratar para sustentar, a sustentação vai ser daqui a 2 dias. Eu nem pego. Porque 2 dias não dá para me preparar para sustentar. Agora, se falar assim, vai ser semana que vem, nós temos aí uns 5, 10 dias, uma semana, você pega? Pego. Porque aí eu tenho tempo. Eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou gravar, eu vou me ouvir, eu vou escutando no carro, eu fico chato, porque eu ando no corredor do escritório falando, sabe? Eu sonho, doutora Melissa, eu sonho com o negócio. Às vezes eu acordo à noite pensando naquele negócio, vou lá, anoto aquilo, nossa, aqui vai ficar bom se eu falar, sabe? E mesmo assim, nada me garante que quando eu chegar lá, eu não vou estar tenso. Maravilha.
Vou aproveitar Obrigada. que o doutor Davi citou a questão do serviço que presta com a sustentação oral, que eu não sei se são todos advogados que sabem, mas tem essa possibilidade. Na advocacia a gente tem expertise, então cada advogado é muito bom em algo. Não dá para ser bom em tudo, apesar que a gente sempre tenta, né? Se especializar e se tornar, assim, pelo menos razoável para conseguir ali atuar em todas as searas da advocacia. Mas, doutor Cristiano, como é que funciona essa questão da contratação do serviço de um advogado apenas para realizar a sustentação oral? Eu quero que o senhor nos diga um pouco sobre isso, por favor. Olá. Durante um bom tempo da minha vida, eu prestei serviço para São Paulo, a advocacia de São Paulo. Eu representava um escritório aqui. E isso acabou me levando a ter uma network com escritórios de São Paulo. E eu falei com o Davi, é um paizão, mas o Davi é um irmãozão, porque não tem como ele ser pai de um velho desse aqui, né? E aí, eu sou da época do processo analógico, né? Eu carregava pacotes e pacotes de papel. Então, assim, a gente sempre trabalhou nessa questão de fazer sustentações para escritórios de fora. Eu acho que, primeira coisa, é bom ter um bom contrato. É bom fazer um contrato com um colega ali para poder resguardar direitos e obrigações, até porque se quem vai fazer a sustentação falhar, a outra parte tem como executar aquilo ali, tem como cobrar isso aí. Falhar que eu falo é não do resultado da sustentação, mas falhar em não comparecer ou entregar um serviço extremamente desqualificado, sem preparar, sem estudar e tal. Então, eu acho que isso aí é uma questão importante. E era uma exigência que os paulistas tinham muito quando iam me contratar, era de tem que estudar, sabe? Você não tem que dar o resultado ali, mas você tem que mostrar que você estudou. Então, esse era um ponto. Outro ponto é deixar claro que você só vai fazer aquilo ali. É só aquilo ali. Depois, se possível, até se quiser tirar seu nome, para você não ficar recebendo notificação, né? Ali do Projus e tal, beleza. E assim, tem igual o doutor falou, você precisa ser contratado com uma certa antecedência. Porque você tem um nome para zelar. Então, se você virar um aventureiro, fica pegando negócio da noite para o dia só para ganhar dinheiro, não vai durar muito tempo no mercado. Então, para você manter com o nome, você precisa ter um preparo. E eu tenho uma certa exigência. Eu falo, olha, eu faço, mas eu preciso despachar os memoriais. Por quê? Porque aí eu vou sentir a temperatura dos desembargadores. Então, eu gosto de despachar os memoriais para eu sentir o termômetro. E outra, eu não despacho só com o relator. Eu despacho com todo mundo para poder sentir o que cada um está pensando, até porque se o relator não vai com a minha cara ou com a minha tese, tem outros dois ali para eu tentar convencer. Então, o meu caminho faz essa trajetória, despachar com cada um e depois ir para a sustentação. Cristiano, deixa eu interromper aqui um pouquinho com outra pergunta, aproveitando o ensejo do despacho. Tá. Sobre esse ensejo aí de despachar os memoriais. Quanto tempo antes vocês costumam fazer esse despacho? A agenda ou já pode chegar lá e fazer? Como é que é feito esse despacho dos memoriais? Vai lá, Davi, é sua. Você que é o professor aqui, eu sou seu aluno. Depende. Eu, por exemplo, quando distribuo a apelação, por exemplo, no caso de uma apelação criminal, eu já sei quem é o relator, eu já vou lá, eu levo os memoriais para o relator e tenho uma conversa prévia com ele, explicando o que eu penso em relação àquela situação. Depois que marcou a sustentação, que eu vou me inscrever para sustentar, aí marcou o dia 9 e tal, a hora que eu me inscrevo vai mudar o dia, né? Eu normalmente não, eu sempre vou presencial. E quando ocorre essa mudança, quando marcou essa sustentação, eu volto. E aí sim eu faço igual o doutor Cristiano. Eu também concordo que esses memoriais devem ser entregues a todos. Aí no primeiro despacho eu vou só no relator. Nos outros, no segundo despacho, aí eu vou em todos os desembargadores, converso com todos, e aí eu volto no relator, né? Mas
sem me tornar enfadonho. Eu acho que despacho, eu passo de 3 minutos, sabe? Eu acho que o despacho que você chega e quer sentar e quer conversar demais, para falar a verdade, eles têm muito trabalho mesmo. Eles têm muito trabalho mesmo. Eles têm muitos processos para despachar. Então, eu não fico tomando tempo. E eu já chego falando isso. O desembargador, desembargadora, não vou tomar seu tempo. 3 minutos é suficiente. É suficiente para mim. E é suficiente. Porque eu não vou ficar ali contando história. E eu gosto de entregar os memoriais que tem no máximo uma lauda e meia. Tá? No máximo uma lauda e meia. Ainda que o processo tem 500 páginas, 1.000 páginas, o despacho tem uma lauda e meia. Tá? E o que vale mais do que essa uma lauda e meia é o que eu vou falar. Agora, se o desembargador começa a conversar muito, às vezes tem desembargador que desenvolve o assunto. Aí é por ele, né? É por ele. Aí eu converso também. Mas, normalmente, os despachos, para mim, não podem passar de 3 minutos. E aí eu volto e faço esse despacho com todos. O doutor Cristiano tem toda a razão. É importante que, realmente, às vezes você não vai convencer o relator, mas você pode plantar uma ideia na cabeça dos outros que ele pode fazer um pedido de... E agora, o doutor Davi falou um negócio aqui fundamental. A objetividade na hora de despachar. A gente tem que ter essa objetividade. Mas pode acontecer do desembargador estar por dentro do caso e começar a conversar. Então, além da objetividade, a gente tem que ter estudado. Porque não adianta você decorar o memorial, chegar lá, e aí ele começa a ir além dos memoriais, aí, meu amigo, aí a vergonha está garantida. Aí, quando você for para a sustentação oral, ele vai lembrar do constrangimento que você passou dentro da sala dele. E ele vai te enxergar de cima para baixo. Então, assim, por favor, estudem antes de despachar o memorial, porque senão você corre uma vergonha garantida. O doutor Anderson, desembargador, ele tem por hábito conversar um pouco mais do que você vai lá, ele conversa mais. E aí, assim, ele é engraçado, ele gosta de coisas antigas e tal. Então, assim, ele está ali conversando sobre coisas antigas e ele fala do processo. Se você não estiver preparado, você vai passar vergonha, sabe? Teve uma vez lá que eu comecei assim, eu sou mais agitado, eu balanço muitas pernas, eu falei, caraca, tá virando uma escola de samba aqui, porque ele estava perguntando tanto que eu falei, será que eu sei tudo que esse homem está perguntando? Então, assim, tem que estudar, gente, tem que estudar, porque a surpresa pode vir na hora do despacho. O desembargador lê o seu caso e está muito preparado. Então, assim, não se aventure despachar com o desembargador se você não dominar o tema. Não faça isso, sabe? É melhor nem despachar. Sem dominar o tema, não despacha. Mas eu queria saber uma outra coisa. Na hora da sustentação oral, e eu, como eu falei, quando eu estou no tribunal, se eu tiver à toa, eu assisto, eu queria ver a questão da objetividade, Davi. Porque eu vejo alguns colegas que parece que estão recitando mesmo. Claro que eu fico assim, mas será que esse cara tem essas coisas mesmo? Só porque vira uma viagem, sabe? Um negócio assim, o cara parece que está ensinando a doutrina e tal. Eu queria que você me falasse sobre a objetividade. Qual dica que você dá para o pessoal? Como que a gente tem que conduzir o tema? Eu faço. Eu gosto de organizar. Aliás, não sei se a gente vai ficando mais velho, a gente fica um pouco assim, você começa a esquecer também, não dá para lembrar de tudo. Então, eu gosto de me colocar, eu tenho que estar bem organizado para eu poder me lembrar. Quando eu fui fazer minha primeira sustentação, a dúvida que eu tinha não é sobre o conteúdo da sustentação, era sobre como é que cumprimentava. Na hora que você vê, falei que dúvida, parece bobo, né? Mas não é. Eu ia chegar lá e como é que eu cumprimento? Bom dia, não é assim. E eu tive essa dúvida. Então, quando eu começo a falar sobre esse assunto, eu vou até nesses detalhes. Mas ser objetivo é ser realmente preparado para a sustentação. Então, o que eu gosto de fazer? Como hoje a gente sabe que antigamente o próprio presidente ou o relator ele já fazia uma síntese do processo, hoje não, eles já te chamam e já te passam a palavra. Para mim, isso é uma oportunidade de eu fazer uma
síntese do jeito que eu preciso que eles entendam. Então, o que eu falo em ser objetivo? A síntese, por exemplo, ela não pode passar, quando eu estou escrevendo, umas 4 linhas. O processo trata-se disso, disso, disso. Pronto. Eu fui objetivo e eu já expliquei do que se trata. É um homicídio? É um homicídio com agravante, nisso, nisso e isso, supostamente acusado disso. Pronto, eu fiz uma síntese, então eu fui objetivo. E depois eu tenho que passar para as razões da reforma. E nas razões da reforma, para que eu possa ser mais direto, eu coloco essas razões de forma também bem rápida. Né? O Lúcio fala uma coisa que eu gosto também, e é o que eu uso, eu sempre divido em 3 partes. Uma parte mais técnica, onde eu cito os artigos, onde eu cito jurisprudência, mas muito rápido. Né? Depois a parte mais, eu chamo de parte social, onde eu falo das características, dos predicados, bons antecedentes, aquela coisa. Isso serve para tudo, tá? Serve para o trabalhista, serve para o civil. E aí eu vou nessa parte mais social. E depois eu vou para um negócio que eu gosto de repetir sempre. Por isso que eu falei que são 3 partes. Aí já falei da parte técnica, da parte social, então eu já falei tudo, Cristiano. Então, qual que é a terceira? É repetir as 2 primeiras. Então, quando a gente mesmo para ser sucinto, eu tenho que ser repetitivo, para que as pessoas possam guardar. Né? Aquela história da repetição leva à perfeição. Então, eu tenho que repetir para que eles guardem. E eles guardam, mas sem ensinar. Você falou uma coisa interessante. Desembargador nenhum quer que você ensine ninguém. Né? Então, a gente está ali para poder passar uma ideia, vender o que você acreditou, né? Porque eu acredito naquilo que eu estou ali fazendo. Então, eu tenho que vender aquilo que eu acredito e eu tenho que passar isso da melhor forma possível. Então, para mim, ser didático é exatamente colocar cumprimentos, síntese e depois as razões da reforma. Bem organizadamente. Maravilha. E para os doutores, como é que nós nos tornamos um exímio orador? Quais são as qualidades, as técnicas que nós temos que ter? Não só para a sustentação oral, mas, por exemplo, o doutor Davi, que faz tribunal do júri, numa audiência em que você tem que apresentar ali as alegações finais, para, de fato, se tornar um exímio orador, o que é necessário para o advogado ou para qualquer profissão em geral? O que os doutores consideram? Pode começar o doutor Davi e depois o doutor Cristiano conclui. Eu vou ser bem direto. Luana, fazendo. Só tem um jeito, fazendo. Tá com medo? Faz com medo. Mas quanto mais você for fazendo, melhor você vai ficando. Tá? Júri, por exemplo. Ontem eu fiz um júri. Semana passada eu fiz outro. Segunda-feira eu tenho mais um. Então, quanto mais júris eu faço, eu sinto que eu estou melhor, estou mais tranquilo. Sustentação da mesma forma. Então, talvez na sua primeira sustentação você ache que não foi tão bem. Na segunda, você vai ver que você foi melhor que a primeira. Na terceira, você vai ser melhor e assim sucessivamente. Então, fazendo, gente. Não tenha medo. E outra coisa que eu sempre falo, e aqui eu passo a palavra para o Cristiano, quando quando você pega um processo, a sustentação faz parte da defesa. Você deixar de sustentar por medo, você está prejudicando o seu cliente. Você está prejudicando, porque seria uma etapa da defesa. Muitas vezes a gente, por medo, e inconscientemente, a gente fala assim, eu não vou sustentar, não. O voto vem pronto. Não precisa nem sustentar. A defesa ficou boa. Não é possível que eles não vão entender. Quando a gente fala isso, é uma forma inconsciente de dizer, eu estou com medo, eu não vou fazer. E não é justo com o nosso cliente. Perfeito. Então, é essencial, né? Tem que ser feito todas as vezes. Todas as vezes. Semana passada, nós tivemos um caso aqui que foi até engraçado. Eu vim fazer a sustentação oral, tinha um tema que
há uma resistência do Tribunal de Justiça, que é a aplicação do protocolo de gênero, há uma resistência, eles não gostam, porque está vindo meio que goela abaixo do CNJ, então há uma resistência. A gente sabe que a gente está num tribunal que é machista, né? A gente ainda tem que quebrar algumas barreiras aqui, e eu fiz a minha sustentação, e o desembargador fez questão de me detonar, muito pelo tema que eu estava carregando, e pela forma que eu falei, olha, o tribunal precisa enxergar a necessidade de enfrentar essa temática, de começar a aplicar isso daqui e tal. Ele ouviu tudo que eu falei, no final ele me detonou e concedeu tudo que eu pedi. Tudo. A sentença voltou para o zero, estaca zero. Era o que eu queria. E o que a gente precisa também, a gente tem que pensar o seguinte, muitas vezes nós vamos falar algo que é contra o que eles pensam. E nós vamos levá-los a uma reflexão, inclusive nesse caso, teve uma mudança do voto, né? Que ele teve que refazer, a Luana estava aqui assistindo o voto, a gente ficou até meio incrédulo do tanto que ele tentou me rebaixar na hora lá, né? Eu pensei, nossa, deu muito errado. Aí no final ele falou, tá, vamos zerar a sentença. Eu falei, uai, que doideira é essa, né? Então, assim, nós temos que também ter uma segurança. E aí é uma coisa até de maturidade do adulto. Porque se o cara fala tudo isso e minha autoestima vai lá para baixo, e aí na outra semana eu já não quero mais saber de sustentação, porque o cara me arrebentou ali, poxa, eu não estou sendo adulto, sabe? Eu estou sendo infantil, porque vida adulta é levar porrada e trabalhar no outro dia como se nada tivesse acontecido. Então, assim, independente, foi um êxito, beleza, mas poderia ter sido tudo errado. E eu teria que estar pronto para a próxima sustentação oral como se nada tivesse acontecido. A gente não pode levar para o coração essas coisas. Isso aí é uma dica que eu dou para quem está começando, porque a minha primeira sustentação oral, eu parecia um gado. Eu não conseguia falar. Eu fiquei assim. E o problema que eu tenho, que o doutor Davi falou aqui, a carapuça serviu muito, os cumprimentos. Eu não consigo cumprimentar as pessoas. Nos eventos, quem participa dos eventos sabe, eu esqueço de cumprimentar. Então eu chego lá, eu cumprimento um, aí no meio eu estou fazendo minha sustentação, eu lembro, nossa, eu não cumprimentei o resto. aí vem esses pensamentos. E se eu anotar, eu não lembro. Já é um defeito crônico. Então, assim, não levem para o coração essas pequenas falhas, as pequenas chamadas de atenção que eles vão dar, porque mesmo depois de 20 anos de profissão, você vai tropeçar ou você vai falar algo que eles não gostam, eles vão te censurar, vão te corrigir e vida que segue. Você não tem que preocupar nem com o que eles estão falando ali e nem com quem está assistindo, com o julgamento. Porque tinha muita gente online, eu poderia falar, meu Deus, acabou minha carreira. Eu pensei, rapaz, deu muito certo, meu cliente vai ficar muito satisfeito. Então, é isso, sabe? Não leva para o coração. É um momento de aprendizado. Para mim, toda sustentação é um momento de aprendizado. Eu falei algo ali que ele criou um motivo para ele chamar a atenção, na próxima eu já vou fazer diferente, para tentar evitar isso daí. Sabe? Eu quero êxito sem ter que levar a boca de desembargador. Então é isso, cada movimento um momento de aprendizado. Maravilha. Uma característica que eu tenho aprendido com o Dr. Cristiano, que a gente trabalha mais junto, também já percebi que o Dr. Davi tem, é de quando eles percebem que o desembargador, o relator, quem vai julgar aquele caso, já julgou algo parecido ou tem um pensamento na linha de raciocínio que você quer defender, é citar isso e enfatizar, relembrar o desembargador, que seja ele o relator ou membro da mesa que irá votar, que ele pensa dessa forma, que ele já julgou dessa forma, até para que ele se sinta ali ancorado naquele pensamento. Isso de fato é importante, como é que os doutores conduzem quando percebe esse detalhe, essa característica do julgador em específico. Doutor Davi? Eu gosto de, quando eu vou preparar, por isso que é importante essa questão do prazo, pegar com antecedência, eu gosto de fazer um estudo em relação àquele assunto naquela Câmara, né? Se eu vejo que o relator já julgou algo naquele sentido, melhor ainda. Aí eu, além de pegar algum voto que ele julgou naquele sentido, eu pego alguma frase que ele usou, tá?
E aí eu pego aquela frase dele, esses dias eu fiz isso na sustentação, peguei uma do STJ, peguei uma do STF, e na hora de fazer a sustentação, eu fiz toda, igual eu falei, toda aquela parte introdutória, síntese, depois razões. E nas razões, essa parte mais técnica que eu coloquei, aí eu comecei, permita-me citar alguns jogadores que pensam dessa forma. Aí citei Gilmar Mendes, citei Rogério Schietti, e depois falei assim, e tem um julgado muito recente, eu citei a frase, mas não citei o julgador. E depois que eu terminei de citar a frase, falei assim, que é dessa Câmara do nosso relator. E depois continuei sem jogar muita responsabilidade para ele, mas já tendo jogado. Então é isso. A questão é estudar o processo com muita antecedência, preparar. O Cristiano falou um negócio muito importante logo no início da live, que é o seguinte, se você chega, por exemplo, numa cidade que você não conhece, vá antes. Vá um dia antes, conheça a Câmara, veja como é que eles se comportam, assista uma sessão. Eu gosto de fazer isso, conhecer aonde que eles ficam. Eu gosto de chegar antes da sustentação, às vezes eu não conheço a Câmara, até para ver os nomes, porque durante a sustentação, de repente, você cita desembargador fulano, para olhar o nome ali, anota um nome ou dois para você fazer uma citação, chamar pelo nome, parecer um pouco mais íntimo, né? Isso é muito importante, chama a atenção. Fala assim, parece que os desembargadores estão olhando para o lado, não estão. Mas você tem que chamar, você tem que mostrar para eles que você está ali. Eu nunca percebi que eles estavam voando quando eu estava sustentando, não, porque normalmente eu estou ali falando, eu falo assim, desembargador fulano, assim, assim, assado, sabe? Então, assim, mas sem parecer que você está empafioso demais. Eu acho que gerar essa conexão é fundamental, até para esse motivo, porque tem gente que fala, eu fiz tentação oral, o desembargador estava mexendo no celular. Se o desembargador mexer com o celular, na mesma hora eu sinto ele. Ele largar o celular e olhar para mim. Então, assim, isso é fato. Começou a cochilar, eu mexer no celular, eu dou bom dia, sabe? Eu já converso. Então, isso é uma forma de você colocar o cara ali realmente conectado no que você está falando. Mas eu não vou chamar a atenção dele. Se eu estivesse falando para ele, para poder ele, até para ele se sentir valorizado. Eu estou me direcionando ao senhor, sabe? Assim, é nesse sentido, não no sentido de correção, né? Mas primeiro tem uma pergunta aqui, que essa eu não vou responder. Se eu acabei de falar que eu não faço os cumprimentos direito, então não sou eu que vou responder. Mas a doutora Gisele Assis fez uma pergunta. A doutora Gisele é uma colega que eu acho que poucos colegas fazem tantos cursos e tantas atualizações quanto a doutora Gisele. Até já falei com ela que ela está convidada para uma próxima live aí. E, doutora, ela quer saber como que faz esses cumprimentos, doutor. Estimula aí, doutor, para a gente. Se eu tenho aqui a desembargadora Luana, a desembargadora Melissa e o desembargador Cristiano. Por favor, comece aí para ela poder ver. Esses dias eu fui perguntar isso e eu gosto de colocar isso, mas não existe regra, né? Vamos começar dizendo assim, não existe regra. Cada um tem um jeito de cumprimentar diferente e não existe o tá certo ou tá errado, não. Por isso que eu falei que foi difícil encontrar, porque quando eu tive essa dúvida, eu falei assim, o que eu acho que é errado é chegar e falar bom dia ou boa tarde e começar a sustentar. Eu já acho que faltou alguma coisa. Não é que está errado, faltou alguma coisa. Então, os cumprimentos devem ser gerais. Eu tenho que chegar e falar assim, ó, primeiro, você tem ali o presidente, tem relator e você tem vários desembargadores. Eu começo assim, vou dar o exemplo, doutora Gisele. Excelentíssimo senhor desembargador, relator, perdão, vou voltar aqui para falar de todos, tá? Como eu disse, não tem regra. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente. Excelentíssimo senhor desembargador, relator. Na pessoa de quem cumprimenta os demais desembargadores. Douto procurador de justiça, colegas advogadas, serventuários e a todos que nos acompanham das plataformas virtuais. Vou repetir, Cristiano. Excelentíssimo senhor desembargador presidente. Excelentíssimo senhor desembargador relator. Na pessoa de quem cumprimenta os demais desembargadores. Douto procurador de justiça.
colegas advogados, colegas advogadas, serventuários e a todos que nos acompanham das plataformas virtuais. Você viu que eu falei de todos? Todos. E um detalhe, eu não me tornei enfadonho. Eu não falei assim, excelentíssimo senhor desembargador presidente, meu colega, estudamos juntos. Olha, aí eu já fiquei enfadonho. Excelentíssimo senhor desembargador relator, obrigado pelo presente que o senhor me mandou semana passada. Não, Meu Deus. fazer isso nos meus cumprimentos. Eu não posso tentar mostrar uma intimidade para que as pessoas ou para que eles possam achar que eu sou íntimo demais de ninguém. Cumprimentos são formais. Eu sempre gosto de lembrar que a advocacia é formal. Então, entenderam? Eu gosto de mostrar isso. Esses dias eu fui fazer uma sustentação e na hora que o presidente me chamou, ele falou assim, doutor Davi, e quando eu me levantei para ir fazer a sustentação, eu falei assim, doutor Davi é professor, nós já demos aula juntos. Mas quando eu cheguei, eu não falei, eu não dei continuidade a esse assunto. Eu só falei, boa tarde. Comecei. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores, todo procurador de justiça, colegas advogados, colegas advogadas, serventuários e a todos que nos acompanham das plataformas virtuais. Esse seria um exemplo, Cristiano. Esse exemplo, o que eu vou fazer? Vou gravar, botar no MP3, encaixar lá na minha multimídia e ficar. Todo dia, todo dia. Eu quero chegar na padaria cumprimentando o povo assim. Porque eu já estou prevendo que dia 2 e 3 tem nosso Congresso de Direito das Famílias e eu vou cumprimentar todo mundo errado. É uma tragédia esse negócio de cumprimentar para mim, sabe? Eu acho que na advocacia é meu grande bloqueio. Mas tudo bem, um dia eu vou superar. Eu estou mexendo um negócio aqui. Vou passar a falar para a doutora Melissa fazer outra pergunta, que senão ela não participa. Nossa, mas eu estou participando demais, aprendendo bastante, como sempre, aqui faz nossas lives. Deixa eu ver uma outra pergunta. O tempo de sustentação oral. É essencial que você utilize todo o tempo ou você pode fazer bem resumidamente, né, toda a sua explanação e deixar sobrando um tempinho lá. Qual que é a média de tempo que o senhor gasta, o doutor gasta? Eu gosto que a sustentação não gaste todo o tempo, mas também eu acho que ela não pode ficar um tempo muito curto. Fica parecendo que ela ficou pobre, sabe? Ela ficou faltando alguma coisa. O que eu faço? Eu falo que de 15 minutos, uma sustentação que ficou excelente, ela está gastando aí de 12 a 13 minutos. E tem como você fazer isso, porque a gente vai preparar, vai gravar. Eu uso muito o celular para isso. Depois que eu anotei tudo, Cristiano, eu pego esse papel e saio lendo. Igual eu falei, eu fico lendo, andando pelo escritório lendo. Depois que eu li, aí eu começo, eu coloco ela ali, eu gravo lendo, depois eu gravo tentando lembrar. E aí, então, eu sei quanto tempo eu vou gastar. Se eu vejo que eu estou gastando só 8 minutos, eu preciso gastar mais um tempinho. Então, eu sei que eu posso explorar alguma coisa a mais. Então, eu vou inserir alguma coisa a mais para falar, para eu gastar mais tempo. Mas a sustentação também você não pode gastar tempo demais. Principalmente, você não pode extrapolar o tempo, porque vão cortar a sua palavra, vai ficar ruim. Então, eu gosto que ela fique. Né? Lembrando que não tem regra, tá? Mas você perguntou como é que eu faço. Então, eu faço assim. A boa sustentação está entre 12 e 13 minutos. Você está sobrando tempo, eles vão ficar satisfeitos. Ótimo, obrigada. E Maravilha. para você não se esquecer de nenhum ponto principal, assim, leva a anotação, leva o celular, tablet. Eu levo papel, né? Ainda papel. Mas assim, tem gente que leva o tablet, eu acho bonito levar o tablet. Eu vou comprar uma hora só para deixar lá. Só para mostrar. Mas vou levar o papel e pôr. Mas assim, o papel lá no o que eu faço? Eu faço ela toda, como eu mostrei aqui, né? Toda escrita. Mas depois que ela está toda escrita, eu realmente fico tudo. E depois, agora estou usando uma coisa que agora eu estou ultramoderno.
Tá parecendo que eu estou antigo no papel, mas agora eu estou ultramoderno. Depois que ela está toda pronta, digitada, eu estou usando um negócio que é a inteligência artificial. Olha só que moderno. Eu pego toda essa parte digitada, passo pela inteligência artificial, que dá uma reduzida violenta nela. Eu falo que eu quero uma redução. Aí ela dá reduz bastante, fica só os tópicos. Esses tópicos, doutora Melissa, eu levo. Porque realmente ela já está na minha cabeça. Porque eu tenho uma semana que eu estou lendo aquilo. Então, quando eu bater o olho ali, aí eu levo, fica ali, e aí eu começo. E eu gosto muito, que é aquela parte do exórdio, aquela parte de introdução, quando primeiro eu faço os cumprimentos. Os cumprimentos, para mim, já é um exórdio. Né? Na hora dos cumprimentos, Cristiano, e por isso que os cumprimentos são importantes, a minha adrenalina já está baixando. É verdade. Né? Então, quando eu cumprimentei, que a minha adrenalina começou a baixar, já está, né? Aí eu dou aquela rápida olhada no papel, né? Por isso que está só os tópicos, eu já sei que o tópico 1 é o quê? É a síntese. E aí eu lembro da síntese. Aí eu vou falar a síntese. Terminei a síntese, eu dou uma rápida olhada no papel. Tem ali o quê? As razões da reforma, tópico 1. Então, é importante, sim, levar aquilo para que você tenha organizado na sua mente. Já está lá na sua mente, mas você precisa dar uma olhadinha ali para poder ficar bem organizado. Não é feio, pelo contrário, mostra a organização. Excelente. Eu faço isso também. Eu gosto de tablet, né? Agora eu brinco que... Eu sempre falo isso para alguns conhecidos meus, que eu comecei a usar tablet lá atrás. Eu brinco que eu comecei a usar tablet quando isso aqui era só mato. Então eu chegava com um tablet lá, eu me achava importante, aquele tablet lá e os tópicos. Só que aí não tinha inteligência artificial para facilitar a minha vida. Eu tinha que fazer o relatório que eu faço e depois diminuir isso aí para os tópicos. Hoje não. Hoje a minha comunicação com a Luana, quando a gente está trabalhando uma tese aqui e tal, eu falo com ela o que eu penso e depois eu mando os tópicos. Eu condenso tudo aquilo ali. Às vezes eu estou falando com a Luana e estou gravando na inteligência artificial e aí depois eu condenso aquilo em tópico e passo para ela. Falo, olha, o caminho que a gente tem que seguir é esse. E eu tenho feito muito isso também na sustentação. Eu, às vezes, dentro do carro, eu tenho muitos insights fora de horário. Dirigindo, às vezes estou arrumando uma comida ali, eu lembro de alguma coisa, aí eu já pego o celular, gravo, mando ali numa inteligência artificial, vou gravando e no final falo, faça os tópicos. Aí faz. Aí pronto. Eu só preciso daquilo para memorizar. Então essa estratégia eu acho que é fenomenal. Aí tanto se eu tiver presencial ou se eu tiver distância, duas telas, uma tela com tópico, a outra tela para poder falar com os desembargadores. Se eu tiver perto, um tablet ali, aberto ali, e pronto. E como eu sou daquele que já está com cansaço visual e ainda luta podendo ficar usando óculos, aí eu ponho a letra bem grande e pronto para resolver meu problema. Maravilha. Foi interessante essa parte de falar da inteligência artificial, porque os doutores enfatizaram a questão que muitos têm medo de serem substituídos por ela, e não. Ela é um aliado, é um apoio que nós temos, porque nós precisamos alimentá-la para que aquilo saia perfeitamente. Então, é um meio de encurtar o caminho que os doutores, que já têm experiência e bastante tempo na advocacia, faziam manualmente, né, utilizando só da própria cabeça. Ela agiliza um processo e um tempo que os doutores podem estar ali treinando, falando e repetindo aquela sustentação oral. Isso é maravilhoso. Como já estamos no final, eu vou permitir que os doutores agora, pedir para eles, para que façam suas considerações finais, desde já agradecendo imensamente, porque assim, foi de fato uma aula. Foi uma aula e vou usar tudo isso, igual o Dr. Cristiano falou, vou ficar revendo toda vez que eu for preparar minha sustentação oral. Porque aqui tá o ouro que a gente precisa para isso. Sim, aqui. A doutora Melissa também fez bastante perguntas necessárias que ajudaram muito a incrementar a live. Obrigada, doutora. Eu aprendi demais, mas eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço, Luana. Obrigado mesmo pelo convite, doutor Cristiano, doutora Melissa. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, a gente tem andado muito. Eu fiz uma palestra já sobre o assunto no Acre, no Rio de Janeiro. Aqui, só no mês de agosto, nós fizemos, eu estava olhando aqui,
Nós temos 7 subseções falando sobre sustentação oral. Então, assim, é um tema que quanto mais você fala, e eu estava falando assim, hoje é um curso, né, Cristiano? É um curso de 3 horas, 3 horas e meia. Eu nunca vi, durante esse curso, o pessoal ir embora. Então, assim, porque todo mundo precisa disso. É um tema que serve para todas as áreas do direito. Então, embora, na maioria das vezes, até pela área que eu atuo, os meus exemplos são relativos à área criminal, mas serve para todas as áreas. Então, o pessoal fica até o final, porque eu gosto de uma forma didática, falar, igual como eu disse, como exemplo, desde os cumprimentos até a forma de controlar o nervosismo. A gente não falou disso aqui, mas eu costumo chegar e falar, gente, está nervoso, vai para um cantinho, respira, respira fundo, respira de novo, passa a língua no céu da boca para poder dar uma relaxada. Então, tudo isso a gente fala no curso, e é muito bacana. Então, é um curso que demora... E cada vez mais o assunto não é um assunto que não muda, é um assunto que vai mudando todo dia, porque você lembra de um negócio. Esses dias eu peguei um vídeo, está acabando, Ana, mas você rápido. Eu peguei um vídeo, né, e coloquei no meu curso um vídeo mostrando, Cristiano, um cantor, né, inclusive o Zé Ramalho, ele apresentando a sua banda, né? Aí ele fala, na bateria o fulano, na guitarra o fulano, ele apresenta toda a banda. Aí eu perguntei ao pessoal, mas por que eu coloquei esse vídeo? Para mostrar que numa banda todos são importantes, mas quem é o principal? A voz, é quem fala. Então, é muito importante que a gente nunca perca isso de vista. Falar é muito importante. A oratória é muito importante. A sustentação é muito importante. Mais importante, talvez, do que peticionar. Porque você vai convencer olhando para as pessoas. Então, gente, a comunicação, uma boa comunicação, ela vai mudar toda a história da sua petição. Ela pode mudar até a sua vida. Maravilha. Doutor Muito Cristiano. obrigado, doutor. Muito obrigado, Melissa. A Melissa foi pega de surpresa. Muito obrigado, Luana, pela consideração de me chamar. Assim, como eu falei no início, todo momento com o doutor Davi, eu acho que é o momento para a gente aprender alguma coisa. Seja na forma de tratar, recepcionar as pessoas, seja na forma de trabalhar. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade e eu recomendo a todos os colegas, às vezes vocês ficam preocupados em fazer curso de como ganhar dinheiro rápido. Como ganhar dinheiro rápido não existe. Você tem como ganhar dinheiro estudando, afiando o machado. E afiar o machado é participar de um curso desse da ESA de oratória. Afiar o machado é participar de um curso de como fazer uma audiência de instrução. E afiar o machado é chegar mais cedo no tribunal, principalmente para quem está inseguro, para quem não tem experiência, e assistir às aulas que esses mestres dão para a gente. Então, conversa com o doutor Davi. O doutor Davi responde todo mundo. Conversa com ele e fala, doutor, quando tem uma sustentação oral aí para eu poder assistir? Vai lá, assiste, vê na prática como uma situação funciona, sabe? Eu tenho certeza que se vocês colarem um cidadão desse aqui, vocês vão aprender muito. Manda mensagem. Doutor, passa aí para mim, quais são as próximas? Vai lá e assiste. Para quem nunca fez, se tiver algum mentorando meu assistindo, vou mandar o perfil dele, vocês mandam mensagem lá. Me passa aí o calendário das próximas que eu quero assistir todas. Assistam. Assistam, sabe assim? Não é um favor que vocês vão estar fazendo para encher auditório. Um favor para a profissão de vocês, para a vida profissional, tá? Muito obrigado, doutor. Daqui uns dias a gente está aqui de novo para falar do trabalho do Conselheiro Federal. Vai estar eu, doutor Davi, a doutora Ariana, e aí eu vou chamar uma outra colega também para participar. E o pessoal que assistiu, a live vai ficar gravada para quem não assistiu, nós vamos compartilhar dentro do grupo, compartilhar para todo mundo, porque live como essa a gente tem que baixar e salvar dentro do computador. Obrigado, Luana. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz e grata pelo Dr. Davi, que eu tenho a honra e o prazer de poder chamá-lo de tio, conheço de perto pessoalmente, assim como o Dr. Cristiano também, que trabalho com ele, tenho a oportunidade de conhecê-los não só como profissionais, mas principalmente como pessoas, que faz total diferença. Então, de fato, colhem neles,
estejam ali próximo, porque vocês vão aprender muito, para advocacia principalmente, mas para a vida sem dúvida nenhuma, tá certo? Um bom dia a todos, um ótimo final de semana e logo mais a gente se encontra, né, nas próximas lives. Teremos muitas lives esse mês, esse final de semestre e assim, são todas extremamente importantes que vão nos auxiliar muito aí na prática profissional. Tchau, tchau. Obrigada a Fiquem todos. todos Bom com dia. Deus. Tchau, gente. Tchau, Fica com Deus. tchau. Tchau, Bom tchau. fim de Grande semana. abraço. Tchau, tchau.